Olá, pessoal. Aqui é o professor Emerson. Hoje eu estou aqui para dar umas dicas da OAB para vocês. A gente vai fazer alguns comentários, dar algumas dicas, né? Então a gente vai falar aqui. Vamos começar por direito internacional público. No direito internacional público, o grande destaque dos últimos exames da ordem tem sido a questão da lei de imigração, que é a lei número 13.445/2017. Essa lei é uma norma muito nova, é uma norma muito avançada, foi elaborada por uma comissão de juristas estudiosos, né. É uma lei que a gente pode comparar, assim, com o ECA, com o Código de Defesa do Consumidor, no sentido de trazer inovações, né. Então, se a gente analisar, por exemplo, a questão do último exame da ordem, no qual se falava da questão da expulsão, né. A expulsão agora, com a nova lei de imigração, ela não pode ocorrer mais por um motivo subjetivo, como, por exemplo, a questão do interesse nocivo, prática de interesse nocivo aos interesses nacionais, não tem mais nada disso. Ela pode ocorrer em face de crimes dolosos, inclusive a questão estava errada, porque falava de crime culposo, ela só é aplicável para crimes dolosos. Tem a questão da guarda das crianças, né, que se o estrangeiro tiver guarda de cri tiver filho e tiver a guarda dele, ele não pode ser expulso também, não pode mais se expulsar por motivos subjetivos, como acontecia com o Estatuto do Estrangeiro. A lei de imigração, pessoal, ela permite também que o estrangeiro aqui no Brasil tenha acesso a programas sociais, a questões de saúde, educação, inclusive benefícios sociais, como o benefício social que a gente teve e está tendo ainda durante a pandemia, tá? Ela permite também que estrangeiros eles, possam participar de protestos, que o Estatuto do Estrangeiro tornava o estrangeiro passível de deportação ou até de expulsão, se ele participasse de protestos, mesmo que pacificamente, o estrangeiro não poderia participar de protestos políticos aqui no Brasil. Então, pessoal, olhem com carinho essa questão da lei de imigração, olhem a diferença, algumas coisas que ela trazem, como, por exemplo, essa questão do acesso a direitos sociais por estrangeiros. Uma perspectiva também que ela criou, diferenciou, deportação de repatriação. Repatriação é quando o estrangeiro chega no aeroporto, na fronteira, e não é admitido. Já a deportação, ela ocorre quando o estrangeiro está aqui no Brasil de forma irregular e de forma, por exemplo, o documento venceu, ou sem documentos, né. Então olha essas diferenças em relação às novidades que essa lei trouxe, tá. Então eu recomendo bastante que vocês olhem esses aspectos que a lei de imigração modificou em relação ao sistema anterior, que era do Estatuto Estrangeiro, marcado muito pelo autoritarismo da ditadura militar, que enxergava o estrangeiro quase como inimigo, como alguém suspeito, né. Então isso não existe mais nada. A questão da acolhida humanitária, a questão do princípio da reunião familiar, né, já no penúltimo exame da OAB, aborda uma questão de uma pessoa que dá a entender que é o venezuelano, embora não citem o problema, que aí poderia pedir a questão da acolhida humanitária que é prevista na lei de imigração, em virtude, da grave instabilidade do seu país, né. Colocando o nome aqui do rapaz Pablo, a gente logo pensa no venezuelano. Bom, pessoal, em relação a direito internacional público, basicamente seriam estas. Ah, também lembre, não pode ocorrer mais expulsão sem prazo, tá? Toda expulsão tem que ter prazo e não pode ser superior à pena, por exemplo, no caso de expulsão por crime, não pode ser superior à pena nem a 20 anos. Então, dou essas dicas. Em relação a privado, francamente, a última prova eu não gostei da questão, foi uma questão em relação ao reconhecimento de sentença, né, um argentino queria reconhecer uma sentença aqui no Brasil em face de uma sociedade empresarial canadense. Eu, francamente, eu acho que essa questão caberia recurso, muitas pessoas entraram com recurso com essa questão, está aqui, não vou ler pela questão do tempo, que a gente quer fazer uma proposta mais curta, né, mas não se preocupem vocês do 10º e do 9º, eu vou fazer depois um vídeo mais longo no meu canal do YouTube e vou disponibilizar para vocês. Mas, assim, em resumo é o seguinte, sentença estrangeira, para produzir efeitos jurídicos no Brasil, ela precisa ser homologada pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, desde a Emenda Constitucional 45 de 2004.
o cerne da última prova da OAB era a questão se precisava estar transitado em julgado ou não. Porque, veja, o CPC, no artigo 960 em diante, ali, ele estabelece que a sentença tem que estar eficaz. Mas veja, na imensa 99% dos casos em que uma sentença é homologada, ela deve ter transitado em julgado, tá? Deve ter transitado em julgado, obviamente. Porém, o CPC fala em eficácia, porque existem casos, e vocês sabem melhor do que eu, porque vocês estudaram processo há pouco tempo, em que sentenças que não transitarem em julgado podem ter eficácia. Então, aí tem uma brecha que tem alguma jurisprudência nesse sentido, que naquelas circunstâncias que o próprio direito brasileiro admite que uma sentença que ainda não tenha transitado em julgado produza eficácia, aí sim é possível homologar. Mas isso é um caso excepcional. E aí ficou mal redigido. Por exemplo, se eles tivessem colocado assim: para que a sentença estrangeira seja homologada no Brasil, é necessário sempre que ela tenha transitado em julgado no exterior. Não. É necessário que ela tenha transitado, que é a regra geral. Então, na minha opinião, caberia aqui o recurso, eles indeferiram, muita gente entrou. Mas, enfim, entenderam, né? A regra é que, para a homologação de sentença estrangeira, é preciso o trânsito em julgado, e só pode ser homologada uma sentença que não transitou em julgado se aquele tipo de sentença, sem transitar em julgado, também seria eficaz no Brasil. Então, aí eu dou um destaque. Outro destaque, pessoal, que eu estou dando é que, apesar do CPC, das disposições do CPC, a jurisprudência brasileira e da própria LINDB está indo no sentido contrário, que é a questão seguinte: bens, e isso pode ser em relação tanto à partilha de bens de divórcio, quanto à questão de inventário, bens imóveis no Brasil, tem se admitido o reconhecimento de sentença estrangeira aqui, desde que aquilo não haja litígio naquela questão e que tenha sido utilizado a lei brasileira para reger aquele bem. Antes, por força da LINB, do que o próprio CPX estabelece, né, bens imóveis, não se aceitava decisões estrangeiras em relação a bens imóveis no Brasil. Agora, se não há litígio, por exemplo, divórcio consensual, ou mesmo numa relação de inventário não há litígio, já tem havido muita jurisprudência favorável ao reconhecimento e aplicação dessa sentença. Então, já que eles estão explorando, o que eu estou dizendo é o seguinte: não houve uma tendência clara no direito internacional privado como há no público. Mas se eles forem trabalhar a jurisprudência, isso aí é um aspecto que está tomando vulto, essa questão de que a norma um juiz estrangeiro pode decidir sobre bens imóveis localizados no Brasil, desde que use a lei brasileira e no litígio não haja e, aliás, não haja litígio, né? Seja uma decisão consensual. Outro aspecto em relação a essa questão também, que a jurisprudência está remando em sentido contrário da legislação, é em relação à questão do foro, da escolha de foro e escolha de lei, né, pelas partes num contrato. Porque a regra da LINDB é que o contrato é regido pela lei do local em que ele foi celebrado. Porém, quando há direito disponível, e não há parte por suficiente, devido ao princípio da autonomia da vontade, tem se admitido sim, e a própria jurisprudência brasileira está caminhando cada vez mais nesse sentido, inclusive admitindo a arbitragem como a principal forma de resolução de conflitos. Então, aí eu deixo esse destaque em relação ao direito internacional privado. Olhem um pouco essa questão jurisprudencial em relação às disposições do direito internacional privado. E bem, pessoal, é isso. Quero deixar meus votos de boa sorte para vocês, tá certo? Então, fico à disposição como sempre. Obrigado, boa sorte e um grande abraço a vocês.